Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez aqui reunido nessa noite fria, acredito que em quase todo o Brasil, mas em calor humano. Estamos aqui mais uma vez reunidos para uma leitura maravilhosa, estudo desse livro, A Cura, Bert Helling, sob orientação da professora Isabela Oliveira. Esse grupo foi criado pelo Hamilton, teve o privilégio, a felicidade de convidar a professora para nos instruir nesses momentos maravilhosos. Professora Isabela, mais uma vez, boa noite à senhora, muito boa noite ao seu papai, sua mamãe, muito obrigado aos dois pela sua presença entre a gente. A palavra é toda sua. Muito obrigada, boa noite a todos, e é um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Agradeço aqui a todos os participantes, tanta gente querida, né? Tem aqui a Adriana, Deise, Viviane, Delza, Domingos, Elaine, tanta gente bonita aqui conosco, a todos vocês, a família de vocês, aos pais de vocês. Agradeço a presença de quem também depois vê a nossa aula mais para frente e que esse conhecimento possa ser muito útil para todos. Vamos lá, vamos começar o nosso trabalho, que hoje o dia promete. Hoje a leitura fica por conta da Mariane Cristina. Mariane, a palavra é toda sua. Tá ótimo, muito obrigada, boa noite. Em que página estamos? Só para eu poder anotar aqui. 64. Página 64, a humildade. Tá ótimo. Beleza. Obrigada. A humildade. Envolvidos pelos movimentos do espírito, podemos desejar algo mais que vá além deles? Tais movimentos não são completos a cada momento? O que significa humildade aqui? Humildade pode significar menos? Será que significa exatamente o oposto? Humildade significa tudo, a cada momento. Humildade é a sensação de plenitude a qual nada pode ser acrescido, com exceção do momento seguinte, pleno como o anterior, e ao mesmo tempo novo. Como sentimos essa plenitude? Nós a sentimos em nossa calma centrada. O que se poderia acrescentar à mesma? Trata-se de tomar tudo ininterruptamente da forma como é. Uma alegria inteira com relação a isso. Uma alegria continuamente nova. É a entrega máxima a um movimento criativo ininterrupto, tornando-se um em tudo com ele. A paz. A paz surge quando tudo que era oposto atinge a calma, criativamente, pois tudo é levado junto no movimento em que os opostos servem o novo que está por vir. A paz é a calma em movimento. Desta forma, experimentamos a paz do coração como um movimento de dedicação àquilo que finalmente se reuniu, que foi levado e conduzido pelo mesmo movimento criativo. Com essa paz no coração, sentimos-nos em paz com os opostos dentro de nós. Em paz com os opostos do passado e do futuro. Em paz com os opostos do sexo. Em paz. Esses opostos tornam-se criativos dentro de nós, num movimento que concede uma nova paz diariamente. A pequena paz em nós se antecede à paz à nossa volta. Ela a prepara. Ela se torna um movimento curativo que fecha feridas antigas. Um movimento que une, criativamente, elementos que necessitam uns dos outros e que permanecem independentes entre si. A paz é o retorno ao começo em comum, a fonte em comum. Ela retorna do céu para a terra comum.
a mãe original de tudo o que vive sobre ela e que da mesma forma como dela veio, ao seu seio retorna. Também sobre esse assunto contarei uma história de paz. A volta. Alguém nasce dentro da sua família, da sua pátria, da sua cultura e já desde criança ouve falar de seu modelo, professor e mestre, e sente o mais profundo desejo de tornar-se o ser como ele. Junta-se a pessoas que partilham de seus ideais, disciplina-se por muitos anos e segue seu grande modelo até tornar-se igual a ele. Até que pensa, fala, sente e quer como ele. Acredita, entretanto, que ainda lhe falta algo. Assim, parte para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira. Passa por jardins antigos, há muito tempo abandonados. Apenas as rosas selvagens ainda florescem e grandes árvores dão frutos todos os anos. Porém, caem esquecidos no chão, pois não há quem os queira. Daí para frente começa o deserto. Ele é logo cercado por um vazio desconhecido. Para ele, todas as direções se confundem e as imagens que esporadicamente surgem diante dele são logo reconhecidas como vazias. Caminha ao sabor de seus impulsos. Quando já havia perdido, fazia muito tempo, a confiança nos próprios sentidos, a vista diante de si, a fonte. Ela brota da terra e nela imediatamente se infiltra. Porém, até onde a água alcança, o deserto se transforma em paraíso. Olhando em volta, vê dois estranhos se aproximando. Tinham procedido exatamente como ele, seguindo seus próprios modelos, até se tornarem iguais a eles. Partiram, como ele, para uma longa viagem, buscando transpor talvez uma última fronteira, na solidão do deserto. E como ele, encontraram a fonte. Juntos, os três se curvam, bebem da mesma água e acreditam que estão perto de atingir a meta. Depois, dizem seus nomes. Meu nome é Gautama, o Buda. Meu nome é Jesus, o Cristo. Meu nome é Maomé, o profeta. Então chega a noite e acima deles brilham como sempre as estrelas, infinitamente distantes e silenciosas. Os três se calam e um deles sabe que está mais próximo do grande modelo como nunca. É como se pudesse, por um momento, pressentir o que ele sentira quando conheceu a impotência, a inutilidade, a humildade. E como deveria sentir-se se conhecesse igualmente a culpa. Na manhã seguinte, ele retorna, escapando do deserto. Mais uma vez, seu caminho o leva por jardins abandonados, até que chega a um jardim que lhe pertence. Diante da entrada está um velho homem, como se estivesse esperando por ele. Ele diz: quem vai tão longe e encontra, como você, o caminho de volta, ama a terra úmida. Sabe que tudo o que cresce também morre, e quando acaba, nutre. Sim, respondeu o outro. Eu concordo com a lei da terra, e começa a cultivá-la. O amor do espírito. Mariana, Oi? eu acho que a gente poderia parar aqui, brevemente, porque, vejam bem, ele está tratando de dois temas que se correlacionam com essa história, né? Quando a gente está falando sobre postura fenomenológica, o trabalho do Bert Hellinger é feito a partir de uma postura fenomenológica,
de centramento, esvaziamento, sem medo, sem intenção, expectativa, julgamento, conhecimento, lástima, sem amor. Isso tudo que descreve a postura fenomenológica está resumido numa única palavra. E essa palavra é humildade. Mas o que o Bert Hellinger entende por humildade, né? Então, é uma capacidade de experimentar uma sensação de plenitude, onde nós sentimos uma calma centrada e tomamos tudo da maneira como é. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós falamos, né, dos movimentos da consciência, essa consciência que fica leve, que fica pesada, que experimenta culpa, que experimenta inocência, nós estamos falando de um nível da consciência. Essa é a tal da boa e má consciência que Bert Hellinger descreveu e que Angélica Olveira, estou aqui no México, diz que é o maior descobrimento do Bert Hellinger. Mas, na verdade, a gente experimenta boa e má consciência também no nível do espírito. E quando a gente experimenta a boa e a má consciência no nível do espírito, é exatamente quando a gente não tem essa calma, esse centramento, essa humildade de que ele está falando aqui. Então, essa humildade, ela também está relacionada a uma entrega a essa força criativa e a essa, como é que se diz, essa conexão, esse reconhecimento a tudo da maneira como é. Isso é muito importante, exatamente também pelo que fizemos no nosso exercício na aula passada, né? Ou seja, quando eu estou sentindo desassossego, eu estou na má consciência espiritual. A boa consciência espiritual é quando eu experimento essa humildade, é quando eu experimento essa calma. Então, aqui tem uma chave muito importante. Por quê? Se eu estou desassossegado, se eu estou confuso, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, uma humildade. Ter humildade. E saber o que essa humildade significa. Que ela significa uma concordância com tudo da maneira como é. E depois ele fala para nós da paz. E é muito interessante, porque quando a gente vai ler, e eu tenho a leitura comentada desse livro, depois eu vou disponibilizar para todos, do livro Conflito e Paz. Bert Hellinger não fala de uma paz absoluta. A paz é sempre eivada de conflito. Ele fala que é natural essa guerra, é uma guerra pela sobrevivência, é uma guerra pelo espaço. Isso faz parte da natureza humana. Então, essa paz que a gente sonha que não tem conflito, ela não existe. Mas nós experimentamos essa paz quando existe essa integração dos opostos dentro de nós, que ele fala o seguinte: surge quando tudo o que é oposto se reúne dentro de nós. Ou seja, quando nós experimentamos essa calma, é quando nós também podemos experimentar essa integração dos opostos, né? E aí ele fala, são opostos do passado, do futuro e do sexo. Ou seja, entre o homem e a mulher, porque não existe guerra maior do que essa, entendeu? Então, essa paz, ela vem dessa integração, e essa paz, esses dois opostos, e aí a gente lembra da imagem do Tao, do Yin e Yang, que são opostos criativos, né? E essa pequena paz, ele fala de uma pequena paz, que é a paz que eu vivencio quando eu consigo integrar esses opostos na minha vida, ela antecede a grande paz, ou seja, a paz começa dentro de nós, na integração desses opostos, com essa humildade, com essa postura que ele nos ensina, que eu considero que é a base da postura fenomenológica, né? E aí o que é mais interessante é um retorno ao começo em comum, porque no começo não costuma ter guerra, no começo tem outra coisa. No começo pode ter uma atração entre um homem e uma mulher, pode ter uma sociedade entre as pessoas, pode ter a geração de um filho. No começo não tem a guerra. Então, a paz é um retorno a esse começo comum. E a outra coisa, ele vai nos falar desse texto que, mais de uma vez, ele trata, digamos assim, do mesmo tema do Paulo Coelho no livro Alquimista, não é? Ou seja, o que está no livro do João Garrida, Onde Estão as Moedas, né? Aonde estão as moedas, que é a mesma parábola também da Bíblia, do retorno do filho pródigo.
Só que, veja bem, esta pessoa que ele descreve, que sai da sua casa, sai do seu país e vai passando pelo mundo e vê que o jardim está todo morto, aí ele vai, ele encontra o deserto, e no deserto já não tem nada. Aí ele chega num lugar aonde ele fala assim, ele perdeu a consciência nos próprios sentidos. Ele perdeu a confiança nos próprios sentidos, e esse momento, Bert Hellinger nos descreve esse momento, para que cada um de nós possamos nos preparar para ele. Por quê? Porque esse trabalho leva impreterivelmente, na minha compreensão, ao que ele chama de a noite escura da alma, onde eu já não tenho mais aonde me guiar, eu não tenho mais crenças, eu não tenho mais uma confiança nos meus sentidos, no meu julgamento da realidade entre o que é certo e o que é errado. Eu chego onde eu já, como é que se diz aqui, perdi a confiança nos próprios sentidos. E me encontro impotente diante de algo muito maior do que eu, e a única coisa que me resta é confiar. Mas ele nos dá também a luz, ele fala assim, nesse momento ele encontra a fonte. E ao encontrar a fonte, ele vê Jesus, o Buda e Maomé, que foram beber da mesma fonte que eu, você e qualquer pessoa comum pode beber dessa fonte. Aí ele faz o quê? O retorno do filho pródigo. Ele volta para casa, percorrendo o mesmo caminho, né? Encontra outra pessoa que fala assim, uma pessoa que volta para casa como você porque reconhece a terra úmida, reconhece que tudo cresce, que tudo morre, e ele fala, eu aceito a lei da terra e vou cultivá-la, né? E porque também, quando a gente vai olhar na literatura do Bert Hellinger, ele tem um livro que para nós chama, em português, Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual, cuja segunda edição não existe em português, é uma edição melhorada que só tem em espanhol, que se chama Del cielo que enferma a la tierra que sana. Todo o trabalho do Bert Hellinger é nos trazer desse céu que adoece, e esse céu que são os nossos ideais, que são as religiões, que são as nossas ideias sobre o que é a realidade, as nossas imagens do que deve ser a realidade, e nos traz para a terra que cura, la tierra que sana. Então, esse conto é esse caminho de alguém que vai em busca do conhecimento, que chega no ponto onde ele já não tem mais nada, que experimenta a noite escura da alma, e depois ele retorna, concorda com a lei da terra e vai fazer o mais cotidiano, que é arar, cuidar das contas, da casa, dos filhos, do trabalho, entendeu? Que é o que ele nos ensina aqui com essa história. É isso que eu tenho para contribuir. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Se não temos, vamos adiante, então. O amor do Espírito. Em nossa alma, o amor desempenha um papel crucial para a nossa felicidade. Ao mesmo tempo, ele é o movimento fundamental que leva a doenças graves e à morte precoce. Esse amor é sentido por nós. Ele nos faz agir para melhorar algo de acordo com o nosso desejo mais profundo, não importando o preço. Esse desejo profundo é o desejo da segurança de poder pertencer à nossa família. Por essa segurança, estamos dispostos a colocar tudo em jogo, até mesmo a nossa saúde, nossa vida e nossa felicidade. Esse amor é sentido, mas, no fundo, trata-se de um instinto de sobrevivência. Esse instinto ultrapassa as fronteiras da vida de nosso corpo. Com esse instinto, desejamos sobreviver como membro de nosso grupo, mesmo para além da nossa morte aqui. Para que servem, por exemplo, aquelas celebrações através das quais desejamos trazer os mortos para o presente da nossa família? Para que servem os empenhos de tantos para serem lembrados após a morte? Em ambos os casos,
Trata-se do impulso de continuar pertencendo ao nosso grupo após a morte, quase como se eles e nós fôssemos continuar vivos. Como é o amor do espírito em comparação com esse amor? Podemos comparar esse amor com o amor da alma e seus impulsos? Podemos senti-lo da forma como sentimos esse outro amor a todo momento? Por exemplo, nos movimentos da consciência? Por exemplo, nos julgamentos com os quais, em sintonia com a nossa consciência, diferenciamos entre o bom e o mal? Com os quais nos afastamos do mal e de suas consequências pelo amor ao bom? Banindo-o de nossas vidas e desejando torná-lo inofensivo? Tanto como coisa, quanto nas pessoas que, de acordo com a nossa boa consciência, consideramos sem direito de pertencimento, pois representam perigo e ameaça à nossa família e grupo? Quais são as diferenças entre o amor do espírito e esse amor? 1. O amor do espírito é uma postura. É dedicado a tudo tal como é, simplesmente por existir. 2. O amor do espírito não possui um julgamento por meio do qual decide se algo deve ou não deve estar presente. Se algo está presente, foi pensado da forma que é, por um espírito criativo, e desta forma é amado por ele tal como é. 3. Quando somos envolvidos pelo amor do espírito, ele se alegra com tudo o que está presente, da forma como está presente. 4. O amor do espírito é, fundamentalmente, uma postura que apoia tudo tal como é. Ele deseja bem a tudo e a todos. 5. O amor do espírito é um amor criativo que permite a todos tomar o lugar reservado a si e defendê-lo. Ele deseja que estejam lá tal como são. 6. Para o amor do espírito, não existe a pergunta sobre algo poder ou não poder estar presente. Para ele, tudo e todos fazem parte. Nós também, assim como somos. Quais são as consequências do amor do espírito em nossa postura diante de tudo? 1. Concordamos com tudo. 2. Concedemos a tudo a seu tempo determinado. Não desejamos prolongar ou encurtar esse tempo. 3. Não retiramos ou acrescentamos algo a nada com o objetivo de melhorá-lo. Tudo é trazido à existência a partir de outro lugar, e nela mantido exatamente tal como é. Pode esse amor ser sentido? Ou está puramente em existência com outro? Uma existência que concorda com ele, incluindo a concordância conosco, da forma como existimos, e a concordância com o tempo vinculado à nossa existência. Para o amor do espírito, não há maior ou menor nível de pertencimento. Para ele, não existe direito maior ou menor pertencimento. Para ele, nada vai além da existência. O amor do espírito permanece sempre num movimento criativo, em sintonia com o mesmo. Concordamos com esse movimento. Deixamos-nos levar por ele. Não importa para onde nos leve ou para onde leve outras pessoas. Nesse movimento, ele está lá com todos e a todo tempo. A consciência espiritual. Como reconhecemos se estamos nos movimentando em sintonia com o amor do espírito? Ficamos tranquilos no interior e até no extremo exterior.
É quando desejamos algo diferente desse movimento que ficamos inquietos. Assim que ficamos inquietos, sentimos-nos abandonados pelo amor do Espírito. Nosso caminhar criativo ao lado dele é interrompido, pelo menos em nosso sentimento. Todavia, nem nós, nem aquilo que existe em nós podem ser excluídos dele. Somos mantidos no amor do Espírito com uma consciência própria, por meio da qual percebemos, a todo tempo, se estamos em sintonia com ele. Diferentemente da consciência que sentimos como culpa e inocência, sentimos a consciência espiritual como calma ou inquietude. Às vezes, sentimos essa inquietação dolorosamente. Quanto mais nos desviamos da dedicação a tudo da forma que é, mais dolorosamente a sentimos. Essa consciência nos mantém no caminho. Embora não sintamos de maneira alguma o amor do Espírito em nós como amor, uma vez que é espiritual, ele é sentido por outros de forma benéfica como amor. Eles se sentem acolhidos e bem na presença daqueles que o irradiam. Próximo a ele, tudo pode ser como é. A paz. O amor do Espírito traz paz. É um amor curativo, pois nele se interrompem as rejeições e a exclusão daquilo que é diferente de nós. Ao mesmo tempo, termina a influência dos campos espirituais que se fecham e excluem o outro. Tudo pode ser percebido da forma que é. Nada precisa ser escondido, pois, nesse amor, todos permanecem embaixo. Nele ninguém é superior ou melhor, inferior ou ruim. Todos são queridos da mesma forma por esse amor criador. Cada um é querido com o seu destino, da forma que é. É querido completamente com ele, completamente em unidade mais profunda como foi, como é e como vem. O que, afinal, significa o amor do Espírito? Significa existência pura com todas as outras coisas que existem, puramente aí com elas, completamente aí, criativamente com elas aí, sempre renovadamente aí, com amor aí. Aditamento. Talvez eu tenha, ao falar sobre o Espírito, dado a impressão de saber algo sobre ele. Todavia, o Espírito e o espiritual permanecem um mistério para mim. Permanecem inacessíveis a nós em todos os aspectos. Em tudo aquilo que falei sobre o Espírito, meu olhar voltou-se pouco para cima, como se houvesse algo a ser investigado aí. Meu olhar voltou-se sempre para baixo, para aquilo que é perceptível aos nossos sentidos e aos nossos sentimentos. Entretanto, essas reflexões levam a uma outra abordagem sobre o tema da cura. Tudo aquilo que necessita de cura e tudo aquilo que traz a cura é levado por um movimento diferente daquele que nos torna doentes e restringe ou encurta a nossa vida. Para onde se dirige, então, o nosso olhar quando precisamos da cura? Ele se desloca da estreiteza de nossa consciência para uma outra amplidão. Entramos em nosso sentimento, em contato com um movimento criativo, que reúne aquilo que se opunha. Essa reunião conciliadora de tudo, o que se excluía é a cura no sentido amplo e profundo. Os lugares de onde vem e para os quais nos leva esse movimento não são revelados ao nosso pensamento, nem ao nosso sentimento. Que sentimento é esse? É um sentimento de concordância conosco mesmos.
com os outros e com o mundo em que vivemos, tal como ele é. De onde vem esse movimento? Para onde nos leva? Isso não nos é revelado. Porém, para falarmos desse movimento, precisamos de uma palavra. Chama esse movimento de movimento do Espírito. A palavra Espírito diz realmente algo? Ela diz algo que vai além do efeito que produz? O que resta dela? Apenas um movimento que cura quando nos entregamos a ele. Trata-se de um movimento que traz à luz algo novo, de maneira curativa e espiritual, pois está em unidade máxima com tudo, da forma em que se apresenta. Então, onde começa a cura? Ela começa no espírito. O que em nós é alcançado primeiro por esse movimento do espírito? Geralmente é a alma. Ele cura e purifica a alma. Às vezes também alcança diretamente o corpo. Na maioria das vezes, contudo, através da alma. Podemos separar esses movimentos da alma, do espírito e do corpo? Não são eles, afinal, ao mesmo, tornando-se um em tudo nesse movimento. Onde é que eles se tornam um? Lá, onde eles começam, no espírito. Meditação. Deixamos-nos envolver por um movimento do espírito. Envolvidos por ele, concordamos conosco da forma que somos e concordamos com tudo o que pertence à nossa vida desde o começo. Concordamos com a nossa mãe e com o nosso pai. Concordamos com as circunstâncias que os reuniram. Concordamos com o seu amor, da forma que foi possível para eles. Concordamos com a beleza e com a dificuldade que pertencem à nossa vida e através das quais nos tornamos o que somos. Ao mesmo tempo, sentimos o efeito dessa concordância em nosso corpo. Algo se modifica nele na direção da cura? Algo se torna mais leve? Algo se torna mais amplo? Algo se torna mais calmo e silencioso? Em seguida, concordamos com todos aqueles que pertencem à nossa família, mesmo os excluídos e esquecidos. Concordamos com todos os que suportam um destino pesado e todos os que tiveram de assumir algo pesado de outros. Também concordamos com aqueles de quem isso foi assumido, independentemente das circunstâncias que levaram a isso. Concordamos com as vítimas e os agressores, sem fazer distinção entre eles. Concordamos com o grupo a que pertencemos, com a nossa família. Concordamos com a cegueira a que foram submetidos ao considerar um ou diversos indivíduos mais importantes que outros, excluindo-os de sua concordância e de seu amor. Concordamos com os doentes e deficientes, com os que morreram precocemente e até mesmo com os que não nasceram. Damos a todos eles um lugar em nossa alma com amor. Em seguida, deixamo-nos envolver por um movimento do espírito, por um movimento criativo, novamente a cada instante. Em concordância com esse movimento, deixamos para trás, para sempre, tudo aquilo que já foi.
nossa culpa, nossos fracassos, tudo aquilo que tenha nos machucado ou a outros. Permitimos que esse movimento do Espírito nos traga a existência renovadamente a cada instante e nos mantenha nela. Diferente e mais puro a cada momento. Mais puro com mais ao invés de menos. Pois concordamos de forma pura, para além de nossos medos, para além de nossa culpa, para além das intenções com as quais intervimos nesses movimentos, desejando desviá-los para uma direção diferente da que nos é indicada por eles. Então se diluem as nossas distinções convencionais entre corpo, alma e espírito, em tudo aquilo que ocorre em nós e conosco. Sentimos-nos levados, sem prever para onde esse movimento nos leva, para um lugar diferente e novo, onde nos sentimos sãos, curados e curadores, preenchidos e completos, amados e amando, em movimento e parados, inteiros em tudo e com tudo. Agora, terminou essa parte? Sim. Da meditação? Então, Sim. vamos retomar o que ele disse aqui. Aí, eu acho que, sinceramente, essa parte vocês deveriam marcar ela inteirinha, porque não existe, até onde eu compreendo, uma descrição melhor do que essa. Porque observem que esse livro ele é posterior ao livro Amor do Espírito na Helling e Ciência. E não existe uma descrição tão detalhada, vocês observem que ele, inclusive, coloca a numeração 1, 2, 3, 4, sobre o que é o amor do Espírito. E aí ele começa fazendo uma diferenciação entre o amor. Cada hora ele chama o amor de uma maneira diferente, então a gente tem que entender de que amor ele está falando, né? Primeiro ele começa falando, olha, o amor desempenha um papel fundamental na nossa alma, mas de que amor ele está falando? Nesse primeiro momento ele está falando desse amor do vínculo, esse amor que busca a segurança de pertencer, e ele fala o seguinte, esse amor do vínculo, esse amor cego, esse amor é mais um instinto de sobrevivência do que propriamente um amor, né? E ele fala da importância desse vínculo, mostra aqui a celebração dos mortos. Hoje eu estava aqui passeando e o rapaz me mostrou, tá vendo aqui a avenida mais importante aqui do México, aqui quando chega no dia 2 de novembro, tem a maior celebração, é como o nosso carnaval, com carros alegóricos, com tudo. Então, que é essa maneira que nós temos de celebrar isso que vai além da morte, né? Que é esse impulso que nós temos de estar pertencendo e que nos move cegamente aos emaranhamentos, a todo tipo de dificuldades. Mas o que ele fala em relação ao amor do espírito? E aí ele está chamando esse amor de o amor da alma, não o amor do vínculo, né? Então ele fala amor do espírito em comparação ao amor da alma. Então, vocês que estão estudando comigo têm que saber a diferença entre amor do vínculo, amor infantil, amor da alma, amor do espírito, amor à beira do abismo, só os que eu estou me lembrando para o momento, tá? Então, em comparação com esse amor da alma, e aí nós estamos falando dessa alma coletiva, né, onde o mais importante é pertencer, nós temos o amor do espírito, que se relaciona aos movimentos do espírito, e aí, olhem que ele usa outra terminologia. O amor da alma se relaciona aos movimentos da consciência. Então, nós temos os movimentos da consciência, os movimentos da alma e os movimentos do espírito. Também todos esses conceitos fazem parte da obra do Bert Hellinger. Então, ele fala mais uma vez, o amor do espírito é uma postura de não julgamento sobre se alguma coisa deve estar presente ou não estar presente, porque, em última instância, quando eu digo isso, pode estar presente, isso é certo, isso é errado. O que eu estou fazendo?
eu estou julgando, eu estou dentro de um movimento da consciência. Então, ele nos mostra que quando nós somos envolvidos por esse amor do espírito, é quando nós experimentamos uma alegria com tudo aquilo que está presente. E muito cuidado, porque muitas vezes você coloca lá um comentário numa rede social, onde você expressa isso e logo vão chamar você de poliana. Vão dizer, não, 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 isso aí é uma postura extremamente inocente. Mas não é isso, é uma concordância que vai além da inocência, ou que vai além da busca de um culpado, né? Então, ele mostra aqui ó, mais uma postura, e que esse amor permite que tudo seja como é, da maneira como é, que tem o seu lugar, e tudo pode estar presente. Aí eu pergunto, para vocês e para mim, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, nos nossos hábitos, nos nossos sentimentos, a gente diz sim completamente? Como se você fosse sua mãe, né? E o seu pai, assim, no sentido assim, de que você ama a você mesmo incondicionalmente. Esse amar incondicionalmente a si mesmo, poderíamos dizer que é a primeira prática dessa postura, desse amor do espírito, né? Então, a gente concorda com esse amor, nós concordamos conosco mesmos e também com o tempo que tudo necessita, pois tudo na Terra precisa de um tempo para crescer, nascer, crescer e, inclusive, morrer. Então, ele fala que não existe maior ou menor direito de pertencimento, né, que nada vai além dessa existência, e que, no final das contas, o que permanece é esse amor criativo e a nossa possibilidade de entrarmos em sintonia com ele. Muito bem, então, marquem esse trecho todo. Quem quiser também pode marcar o próximo, porque aqui também há uma explicação muito importante sobre o que é a consciência espiritual, e eu já tinha explicado isso, que é sobre essa boa e má consciência espiritual, onde nós experimentamos tranquilidade ou então inquietude. E ele fala que essa consciência, nós somos mantidos por esta consciência, e que essa é uma consciência própria, né? Falando aí, vocês podem observar, nós falamos em nível de consciência, mas Bert Hellinger não fala em nível de consciência. Eu não vejo na obra dele ele mencionando consciência. Ele fala das consciências, fala de dimensões da consciência, de amplitudes do amor, mas ele não fala de nível de consciência. A gente é que usa essa terminologia para poder expressar a nossa compreensão. Mas é muito importante para ser assim mineira, colocar o pingo nos is, que não se trata de um nível, se trata de um aspecto, por exemplo, digamos assim. Né? Então, essa consciência espiritual é aquela que nos mantém e mantém a tudo da maneira como é. Acho que é interessante, né? Parece quase uma sintonia, né? Digamos assim, uma frequência. Muito bem. Aí depois ele fala novamente sobre o tema da paz, mostrando como esse amor do espírito traz paz. E eu gostaria de salientar algo que ele fala aqui, que é o seguinte: termina a influência dos campos espirituais que excluem. E mais uma vez, que campo é esse? A diferença ainda em relação ao campo morfogenético, que é a explicação que nós encontramos, né, dentro da biologia. Então, ele fala dos campos espirituais, que são, digamos assim, dessas dimensões sutis que excluem. Então, quando ele está falando de campo espiritual, ele não está falando só do campo espiritual, do amor do espírito, mas ele está falando de um campo, de uma dimensão sutil que exclui. Então, o que nos, que de certa maneira, que faz com que acabe a dimensão, que acabe a influência desses campos espirituais, é justamente o amor do espírito. Aí, imaginem, nada precisa ser escondido. Tem alguma coisinha em você, na sua vida, que ainda precisa ser escondido? Então, ainda não está experimentando esse amor. E Bert Hellinger mostra que é uma prática, né? Que significa que a gente pode reconhecer que tudo existe da maneira como é, criativamente e renovadamente da maneira como é. E depois ele, como uma pessoa que sempre coloca também
o significado das palavras, se preocupa com isso, ele vai e traz um aditamento, onde ele se mostra muito humilde, muito pequeno em relação ao espírito, né? Ou seja, por mais que se tente definir sobre o que é o espírito, ele segue permanecendo um mistério. De certa maneira, ele mostra que ele olha para cima, quando ele fala de algo maior, mas ele também olha para baixo, para aquilo que é terreno, para aquilo que é, como é que eu poderia dizer, cotidiano, por assim dizer. Né? Então, quando ele fala sobre tudo isso e traz isso para a dimensão da cura, ele mostra para nós que aquilo que em nós precisa de cura, na verdade, necessita sair de uma estreiteza e entrar dentro dessa imensidão que reúne tudo que se opõe. E ele fala que o mais próximo, né, desse sentimento que nos conduz a essa cura é essa concordância conosco, com os outros, com o mundo, com o tempo. Né? Então, de onde vem esse espírito, para onde nos leva, né? Como disse um outro professor, né? Flor das águas, de onde vem, para onde vais, nós não sabemos, mas sabemos que é um movimento que nos conduz. É um movimento que traz à luz sempre algo novo, criativo, espiritual. Então, ele mostra que a cura começa onde? A cura começa nesse espírito, né? E alcança, de um modo geral, em primeiro lugar, a alma, mas que muitas vezes, que às vezes, ele não fala muitas vezes, ele fala às vezes, alcança diretamente o corpo. Então, isso também nos leva para o caminho contrário. Observem que quando nós estamos realizando nossos atendimentos individuais aqui, depois da leitura comentada, eu estou mostrando para vocês como fazer o caminho contrário, como sair dos movimentos da nossa consciência e entrar naquela linguagem, nas informações que estão armazenadas dentro do corpo. Depois saímos do que está armazenado no corpo, passamos para aquelas imagens que configuram a nossa alma, dialogamos com ela em direção ao mesmo caminho, ou seja, a chegar a uma consciência mais ampla, um amor mais amplo, né, a esse movimento espiritual. Então, nós, ao mesmo tempo que podemos reconhecer a cura vindo de um movimento do espírito que alcança a nossa alma e que tem consequências no nosso corpo, se também soubermos escutar o nosso corpo, podemos fazer o caminho inverso, pois não existe uma separação entre corpo, alma e espírito. Né? Tanto que ele fala o seguinte: podemos separar os movimentos da alma, do espírito, do corpo? Né? Aonde que eles se tornam um? Aonde começam, né? Na fonte única, seja da alma, do corpo ou do espírito. E depois, eu acho que isso aqui é fantástico, né? Vocês que já estão aí estudando a obra de Bert Hellinger, no livro Um Lugar para os Excluídos, quando ele fala dos 5 círculos do amor, né? Que a gente vai começar a crescer dentro desse caminho, com o amor dos nossos pais, e a gente vai seguindo para níveis cada vez mais amplos. Aqui ele está fazendo, em uma meditação, todos esses círculos ao mesmo tempo. E olha onde começa. Né? Começa com o nosso pai, com a nossa mãe, concordar com as circunstâncias que reuniram nossos pais. Porque às vezes você fala assim: não, eu sou fruto de um estupro, vamos dizer, em último caso. Não, eu sou fruto de uma noite. Não, minha mãe não me queria. Então, que eu posso dizer? Concordar com as circunstâncias que reuniram meu pai e minha mãe, concordar com a existência desse amor, esse amor que não é esse amor apaixonado e esse amor romântico, esse amor que é uma força da natureza que gruda as pessoas, mesmo numa situação como um estupro ou uma violência, entendem? Então, concordar com esse amor, com toda a beleza, com toda a dificuldade que foi enfrentada por nossos pais, por nós na nossa vida, e essa concordância vai sendo gradualmente sentida dentro do nosso corpo. Então, essa meditação, ela, de certa maneira, ela é muito importante e poderia ser praticada todos os dias por nós, especialmente quando precisamos de cura. E a minha pergunta: tem alguém aí que não tem uma doença? Tem alguém aí que não tem uma doença?
é muito, muito, muito raro. E esses são aqueles que daqui a pouco vão ter esse professor, né? Porque eu digo assim, né? Que vão daqui a pouco ficar doentes também, porque tudo morre. Então, não tem como não enfrentar a doença, né? Então, ao invés de querer excluir a doença, fala assim, puxa, bem-vinda. O que é que você tem para poder me ensinar, né? Aí depois ele vai ampliando esse ciclo, a família, todos que suportaram, que suportam um destino pesado, todas as pessoas a quem esse destino pesado fazia parte, as vítimas, os agressores, né? Tudo que fizemos que machucou alguma outra pessoa, que outra pessoa fez que nos machucou, e aí vai se constituindo uma integração que é o caminho essencial para a cura, para experimentar essa postura que é o amor do espírito e poder fazer aquilo que é a única coisa que nós podemos efetivamente fazer, de uma certa maneira, que é estabelecer as condições para estarmos em sintonia com esse movimento do espírito, né? E podemos nos sentir levados a cada momento para um lugar diferente, a um lugar novo, né? Aonde, quem sabe, podemos experimentar uma cura. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Isabela, eu gostaria, porque quando você falou sobre os mortos e como você está no México e sobre a festa, me veio algo e me deixou inquieta, porque eu participei do grupo e uma pessoa ela fez um comentário que Bert pede para a gente esquecer dos mortos, e aquilo me deixou muito inquieta. Não, mas ele fala sobre isso também. Ah, é? Ele fala sobre as duas coisas. Por quê? Imagine se fosse você, né? É engraçado. Esses dias eu até ouvi uma entrevista da Sophie lá com a Maria Gorjão e ela perguntou assim para ela: como você gostaria de ser lembrada? Aí ela falou assim: bom, eu nunca pensei sobre isso. Eu gostaria que me esquecessem, que me esqueçam. Por quê? Imagina que você está lá do outro lado, no Bem-Bom, onde quer que seja, ainda tem alguém te puxando o tempo inteiro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então, assim, faz até sentido quando você tem um Dia dos Mortos, onde você celebra os mortos. Mas esse esquecimento também é importante, que é uma maneira onde cada um está no seu quadrado. Tá entendendo? E eu vi Bert Helling fazendo esse exercício várias vezes. Eu vi ele, por exemplo, colocando uma linha dentro do palco, separando o reino dos vivos, os reinos do morto. Inclusive, quando eu estava aqui, no último aniversário que ele comemorou, ele fez com que apagassem a luz de todo o teatro, para que a gente experimentasse o que é estar no escuro. Tá entendendo? Bert Helling era uma pessoa que quem, por exemplo, assim, porque são poucos os registros que estão acessíveis a todo mundo por meio dos vídeos que estão aí. Graças a Deus, esses registros estão gravados e a seu tempo serão disponibilizados. Mas ele era muito livre, ele fazia todo tipo de experiências. Então, existem as duas partes. Existe uma parte onde a gente celebra, onde a gente lembra, onde a gente guarda um lugar especial para eles, reverencia nossos ancestrais, mas a gente não fica lá, digamos assim, por favor, socorro, eu me sinto culpado porque eu não fiz alguma coisa boa para você. Ou seja, cada um no seu quadrado. E esquecer também tem uma libertação, tem uma sabedoria. Agora eu entendi. É que assim, quando a pessoa me falou, me veio algo assim, como se fosse assim, você não pode. Ela passou como não lembrar, esquecer, né? E eu falei assim, mas se a gente comemora, né? A gente lembra, tem a data, e aquilo que você falou, lembrar, mas deixar guardado num bom lugar, não ficar mexendo, remoendo, né? É isso que você quis dizer, né? E também assim, veja bem, tem dois tipos de esquecimento, digamos assim. Tem um esquecimento que é positivo, onde eu digo muito obrigada, eu recebi, foi suficiente, você fez parte e tudo mais. Agora, existe um outro esquecimento que é do tipo assim, não quero nem mais pensar nessa pessoa, não quero mais pensar no que passou. Ou seja, esse esquecimento, ele na verdade, ele não é respeitoso, no sentido de que não deu um lugar. Ele, na verdade, silencia, ele bloqueia. É outro tipo de esquecimento, entende?
É como se você falasse assim, ah, não, eu vou apagar do meu HD porque eu não gostei. Tá entendendo? É diferente de eu falar, não, eu recebi, foi suficiente, você tem um lugar na minha alma, na minha família, e agora eu te deixo em paz. Curte aí a vida com os anjinhos, com os diabinhos, o que quer que seja, entendeu? Entendi. Agora eu fiquei um pouco mais em paz, mas quando ela falou que surgiu isso no grupo, me deixou inquieta, porque eu senti, é como se fosse aquilo, esquecer mesmo, sabe? Que nem você falou assim, não no lado positivo, mas no lado mais negativo. Foi assim que eu senti. Talvez foi um momento, não foi isso que ela quis passar, mas foi o que eu senti, sabe? Por isso que me deixou, e daí quando você comentou hoje, me veio isso novamente. Gratidão. Agora você já sabe que existem, entre aspas, 2 tipos de esquecimento, que existam mais. Sim, gratidão. De nada. Tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Isabela, Sim? Oi? eu Pode? queria fazer uma pergunta. Por Uhum. exemplo, se eu peço toda vez para minha mãe e meu pai me acompanhar, eles já estão no outro plano. E a Sofia, uma vez me disse assim, entrega a sua filha para sua mãe. Tá? Então, se eu entrego para minha mãe, eu não estou dando um trabalho para ela? Olha, a gente é muito pequeno para saber, Ah, tá entendendo? Mas a Sofia, sabiamente, tá te dizendo, em suma, entregue para algo maior, tá. entende? Nesse Agora, se sentido, todo dia você se lembra da sua mãe, aí também me lembrando novamente da minha querida professora Angélica, que ela me disse assim, né? Que quando a mãe dela faleceu, a mãe dela gostava muito de ir ao shopping, e a maneira como ela tinha de trazer a mãe dela para a lembrança dela, para a memória dela, e até para o próprio, como é que eu posso dizer, para o próprio trabalho pessoal dela, era ir para o shopping com a mãe. Então ela ia com a mãe, ai, mamãe, você ia adorar ver esse vestido. O que você acha? Tá entendendo? Assim, mas no fundo, eu acho que quem mais precisa somos nós nesse sentido. Então, a minha pergunta para você é que parte sua necessita chamar o seu pai e a sua mãe toda hora, ou todo dia, o que é que seja, entende? O que por é que exemplo, ainda falta para ser integrado? não, porque o Peter, professor, ele dizia, eu deito no colo do meu pai e da minha mãe, toda noite. Eu faço isso, toda noite. Bom, Eu mas é isso que eu digo, e somos fico. nós que estamos precisando disso, não é verdade? Sim, sim. Que parte nossa precisa disso? Ah, Entende? Não tem nada de errado, é possível fazer. Se está molestando eles, se está tirando eles do descanso eterno, quem sou eu para poder dizer? tá. Entendeu? Mas Entendi. podemos olhar para essa parte nossa que ainda precisa de estar no colinho da mamãe, de estar no colinho do papai, que acha bom de ir para o shopping e se relacionar com ela, entendeu? Sim. É mais Porque nesse sentido. sim, esse ano foi um ano assim, muito forte para mim. Eu cheguei até, assim, que eu comuniquei na outra vez, né? Então, tudo aquilo agora eu simplesmente coloquei um basta. Acabou. Então, daqui agora vamos fazer uma visão para frente, né? Colocando no coração. Então, eu penso que com essa atitude minha, eu disse, tá bom, agradeço, estou grata. Não sei se essa minha postura realmente é a ideal, que às vezes a gente fica assim, né? E se não for? Aprendeu, passa para a próxima. Tá Entende? certo. Agora, qual é a questão? O processo todo é um processo de autoobservação. Você fez isso. Qual foi o efeito? Bom, porque eu comecei a compreender que todas as pessoas que me incomodaram na minha vida e que eu achava que eles me incomodaram, na verdade, eles só me levaram para eu perceber o que eu tinha que olhar que eu não tinha visto.
Então, Exatamente. hoje eu sou grata a todas as pessoas que me incomodaram, né? E, no fundo, eu fui olhar que, na verdade, eu estava atraindo para eu chegar no ponto que eu tinha que perceber dentro de mim. Então, eu acho assim que esse ano foi um presente muito grande que eu ganhei. Eu levo nesse sentido, né? Que maravilha. Então, E foi muito difícil para todos nós, com certeza, foi. e de grande crescimento também para todos, não é? E Verdade. esses dias chegaram assim, falaram assim, alguém falou assim, acharam que você estava contra uma pessoa. Eu falei, o quê? E que povo doido. Eu olhei assim, povo doido, eu lá tenho algum inimigo? Então, o que o Bert Hellinger nos ensina é ser amigo do inimigo, é ir além dessa diferenciação entre amigo e inimigo, é como se fosse ter assim como é que eu posso dizer, uma estabilidade nessa compreensão, nessa postura que é esse amor do espírito e poder manifestar isso num processo contínuo, diário, que passa por essa autoobservação e por uma certa maneira o que ele chama de uma purificação, e que nós também podemos falar assim, opa, vou corrigir meu pensamento, que também não é muito diferente do que nos ensinam outros caminhos, quando, por exemplo, o caminho óctuplo do budismo, a palavra correta, a ação correta, ou seja, a ação que está em sintonia com esse amor, o pensamento que está em sintonia com esse amor, é a mesma coisa. Eu achei assim, esse ano para mim foi um ano assim, não foi fácil, mas de gratidão total, porque foi assim, como que nunca imaginei na minha vida, né? Que essas pessoas que tanto me incomodaram, era arrogância minha, de eu me sobrepor a elas, tá? Elas estavam me mostrando, Jandira, tá? E eu fui percebendo e chegando até aonde foi a raiz de tudo isso. Muito bem. E antes do conflito, tinha sempre a união. E nós, como consteladores, levamos os nossos clientes ao momento anterior ao da separação. E muitas vezes um trauma entre uma mãe e um filho acontece num momento muito, muito cedo da história da vida da pessoa. E pode até ser quando a mãe, por exemplo, ficou sabendo que estava grávida e não aceitou aquela gravidez. Mas teve um momento antes. Teve um momento antes onde essa mãe disse sim. Ela disse sim, sim a esse filho, sim a esse algo maior. E essa pessoa que fala isso, ou que pensa isso, por exemplo, que eu estou falando de um trauma muito que aconteceu muito cedo, de uma certa maneira, ela não está vendo um outro sim, que é o sim que a mãe deu para que ela nascesse, né? Sobre o risco da própria vida da mãe. Então, é muito importante ir a esse momento anterior ao desentendimento, ao trauma. Sabe, Isabela? Porque houve, no meu nascimento, um segredo. E este segredo, ele veio assim, cair. Eu nem imaginava que eu tinha um vínculo interrompido com a minha mãe. No trabalho com o Renato, eu consegui detectar, mas mesmo assim faltava eu chegar à compreensão maior de tudo aquilo que foi a minha vida. Então, foi um presentão que eu ganhei. Que maravilha, e eu dei esse exemplo também sem saber de nada disso, né? Pois é. Que bom. Foi então, assim, um presentão. Eu muito comunico obrigada. de coração. Tá? Muito obrigada pela sua contribuição. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, podemos seguir então para ver se tem alguém que precisa de algo. Tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, professora. Mas está um pouco ligado a essa questão que foi colocada na pergunta anterior. Eu lembro que até os meus 30 e poucos anos, eu tinha um forte sentimento de que eu morreria cedo, certo? Era um pensamento, um sentimento que vinha de forma muito frequente. E
num determinado momento, agora no ano passado, eu ainda perguntei para minha mãe se havia tido alguém que não teria nascido. E aí ela realmente escondeu essa situação, e aí ela se perdeu e, enfim, não conseguiu conduzir. E aí eu também parei e deixei a situação assim. E eu noto que quando eu estou em momentos bons de passagem, tanto profissional quanto pessoal, em momentos de muita tranquilidade e de muito sucesso, esse sentimento ele retorna. E o que eu tenho feito? Eu tenho aceitado e tentado compreender de onde ele origina, de que forma que ele vem chegando, né? Por que ele se apresenta. Tem vindo alguns insights, tenho recebido, tenho tido alguns sentimentos, mas não consigo abarcar exatamente a situação. Mas, olha, engraçado que eu estava lendo outro livro agora, recentemente, relendo o outro livro, está até aqui na minha bolsa. Se a gente tiver tempo, eu posso até encontrar aqui, mas tem duas coisas que eu gostaria de falar sobre o que você está me trazendo aqui. Na verdade, três coisas. A primeira é a seguinte: os segredos, eles, quando querem ser revelados dentro de uma árvore genealógica, eles serão revelados no momento correto. Mas nós, enquanto filhos, temos limites em relação ao que aconteceu no passado dos nossos pais. Então, uma determinada pessoa que eu conheço, ela fez uma constelação, onde na primeira constelação que essa pessoa fez, apareceu um segredo. Que, na verdade, naquele momento, parecia uma coisa que não tinha pé nem cabeça, não tinha sentido aquilo estar ali. 13 anos depois, se revelou o que era esse segredo. E, mesmo assim, apenas no limite do que foi permitido, porque a nós não é permitido entrar no que aconteceu na vida dos nossos pais. Então, se a sua mãe tergiversou, ou se foi algo que aconteceu anterior à sua família, não temos como alcançar. E tampouco ajuda o que eu gostaria de falar, que está aqui nesse livro, ó, o Para que o Amor Dê Certo, quando ele fala aqui sobre a pergunta do porquê. O porquê não ajuda em absolutamente nada. E eu, como professor, eu dou o exemplo do carro que furou o pneu. Então, você tem esse sintoma. O carro furou o pneu, é isso. Está lá. Aí furou o pneu, você senta na beira da estrada e fica. Meu Deus, por que o carro furou o pneu? Foi prego? Foi alguém que fez alguma coisa para esse pneu furar. Não, mas que porcaria de marca de pneu é essa? E você tenta encontrar o porquê do pneu. Ou seja, você está tentando encontrar o porquê desta sensação. E eu estou dizendo para você que isso não vai te levar a nada. E não sou só eu. O porquê não, o porquê confunde. O porquê não leva à solução. Aí vem a terceira contribuição que eu tenho que te dar. E eu vou, em vez de eu te dar a terceira contribuição, eu te trago uma pergunta. O que é que ajuda nesse caso? Digamos, teve uma pessoa que morreu precocemente, seja um irmãozinho, seja alguém da família da mamãe, seja algo que aconteceu, sabe-se lá onde, seja você mesmo que em uma outra encarnação teve uma experiência como essa. O que ajuda? Certo. O que ajudaria? Incluir algum irmão que possa não ter nascido seria alguma forma? Veja bem, estas imagens vêm para você falou, em momentos de realização. E como você inclui essa pessoa, ou o que quer que seja que se refere a este segredo, nesse momento de realização? Compartilhando essa realização? Sim, e por você, eu vivo um pouco mais, e realizo um pouco mais, e sou feliz um pouco mais. Entendeu? Perfeito. Porque qual é a tendência? Ou eu me sinto culpado por eu estar vivo,
entendeu? Ou eu sigo assim, não, quem sabe eu mesmo não deveria morrer, né? Tem alguma coisa, eu acho que tem um destino que eu devo morrer. Entende? Então, é assim, sabe, por amor a você, eu vivo um pouco mais. E olha como você fica feliz. E você acha que uma pessoa que morreu cedo vai querer que você morra cedo? Para quê? Você não tem certeza ainda, né? Da pessoa que morreu cedo. Quer que você morra cedo ou viva um pouco mais? Em que ajudaria você? Que eu viva mais, com certeza. Por que não? Claro, sem dúvida. Exato, exatamente. Exatamente. Se você não chegar a essa conclusão por você mesmo, aí não fica claro o que precisa ficar claro. Que é o quê? É viver e ser feliz pelo tempo que nos resta, seja ele qual for. Né? E qual é a diferença de morrer cedo e morrer tarde? Nós não temos controle de nada, né? Exatamente, não temos controle. A senhora, enquanto os conteúdos foram sendo desenvolvidos, me vinha essa ideia. Da mesma forma que o gene forma uma célula, o espírito realiza todos os nossos movimentos existenciais, né? E como ter acesso a isso é muito difícil, né? Ser um ser que move no espiritual as mudanças do campo físico. Então, mas Bert Hellinger nos deixou muitas indicações. E ele falou o seguinte: no centro sentimos leveza. Leveza. Então, quando estamos centrados, sentimos leveza. Quando estamos em sintonia com os movimentos do espírito, sentimos calma, tranquilidade, independentemente da situação. Entende? Então, se por um lado o espírito é misterioso, o espírito não sabemos de onde vem nem para onde vai, por outro lado, podemos percebê-lo por estes indícios, por assim dizer, né? A humildade, o centramento, a leveza, a calma, a tranquilidade, quando nós não temos julgamento pelas pessoas, quando a gente olha para aquele que parecia nosso inimigo, como disse a Jandira, a gente já fala, parecia meu inimigo, na verdade era como outro qualquer, uma outra pessoa que fez parte da minha vida, a quem eu tenho que agradecer. Perfeito. Agradeço. E precisa de algo mais em relação a esse tema específico, dessa sensação de morte? Eu não sei, ela me parece um pouco ligada, porque quando eu era muito jovem, eu tive muita sorte nos negócios, muito, muito grande, muito intensa. Até os 29, 30 anos, assim, era uma prosperidade que jorrava com muita intensidade. Depois, parece que ela se cessou. Sempre teve prosperidade, de certa forma, nunca fiquei sem prosperidade, mas não voltou mais àquela que era com uma intensidade tão grande. E o que aconteceu? Eu busquei outros movimentos, mais na intelectualidade, no conhecimento, mas a prosperidade econômica, como havia, parece que ela se distanciou daquela intensidade. E faço os movimentos de busca, mas parece que ela não retoma de negócio, de atividade, de desenvolvimento, da forma intensa como era. Me parece um bloqueio de um outro espaço. Essa era a impressão que me trazia um bloqueio, algo que não que é como se não houvesse mais uma permissão, uma movimentação. Não tinha nem permissão para viver, quanto mais para prosperar. Entende? Sim. Agora, o dinheiro,
ele tem uma dinâmica própria, né? E na semana passada eu fiz uma live, está lá no meu Instagram, sobre dinheiro, consciência e amor. Se eu tiver condições, amanhã eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre esse tema, porque não deu tempo. E a gente, quando estiver lendo os 3 próximos livros, que nós vamos estar lendo aí a trilogia do sucesso do Bert Hellinger, nós vamos ver o que é que o Bert Hellinger fala sobre o dinheiro. Então, agora, cada vez que você ganhar um pouquinho ou muitinho, o que quer que seja, faço isso por você também, por amor. Se eu não ficar vivo, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou prosperar? O natural da vida é prosperar. Agora a senhora tocou. Por quê? Perfeito. Agora a senhora foi no ponto certo. E qual é esse ponto para você? A sua colocação agora a respeito a manter a vida e a prosperar também para quem talvez não tenha tido a vida ou quem não tenha sido permitido viver tudo isso que eu já vivi e que vivo. Enfim, é uma forma de honrar também a quem já esteve antes, ou que de alguma forma... Ótimo. Tão simples, mas muito profundo. Que bom. Que bom, que bom. Se te serviu, fico mais feliz ainda. Está ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta, a colocação. E alguém mais? Tem alguma outra pergunta? Não temos mais perguntas. Posso perguntar? Domingos, Pode. posso perguntar? Pode. É só um gancho nisso que ele falou, professora Isabela, da prosperidade. A gente pode nomear o sistema em geral, assim, né? Por exemplo, a família teve muitos imigrantes, muita dificuldade. Então, é uma coisa difusa, não seria um irmão, uma coisa que eu posso dedicar, eu fico um pouco mais, eu prospero um pouco mais, em honra a vocês também. Claro, isso é uma parte importante, você pode fazer isso. Mas veja bem, tem uma coisa que te impede, e eu vou te mostrar. E isso nos impede a todos, não é só a vocês. É achar que eles não tinham prosperidade. É como se fosse assim, não é um tipo de julgamento, mas é assim, é uma maneira de perceber a coisa. O Bert Hellinger nos leva a perceber uma outra felicidade, a perceber, quem sabe, uma outra prosperidade. Você entende? Porque muitas vezes na nossa sociedade capitalista moderna contemporânea, prosperidade significa isso, que é ter muito dinheiro, que é ganhar muito dinheiro. Mas podemos falar a mesma coisa de uma sociedade indígena, por exemplo? Não. Então, quando eu posso olhar para esses meus ancestrais, sejam eles imigrantes, sejam eles indígenas e ver neles essa grandeza, ver neles assim que muitas vezes pode parecer que ganharam um pouco de dinheiro, mas esse salto que eles deram de onde eles estavam, para onde eles chegaram, e o que eles deixaram para você e o que você faz com isso, isso é uma grande prosperidade. Então, eu acho que para a gente realmente prosperar, e aí eu me incluo, é necessário enxergar para a prosperidade de uma outra maneira, que não seja apenas por esses padrões externos desta prosperidade, que a gente possa encontrá-la também em ganhar mais paz, em ter amigos, em estabelecer relações saudáveis, ter saúde no corpo. E porque muitas vezes, olha, recentemente mesmo, eu tive uma experiência com uma situação onde uma pessoa tinha muito, mas muito, mas muito, mas muito dinheiro. Mas essa é a única riqueza que existe? Não, não necessariamente. Às vezes a pessoa é muito, 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 muito rica, tem muito, 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 mas tem muita dificuldade em dividir, por exemplo. Dentro dessa riqueza tem uma pobreza. Um tema fascinante que nós vamos seguir com ele nos próximos livros, com certeza. Muito obrigado.
De nada. E nós já estamos no final da aula, né, Geraldo? Estou vendo aí que hoje não deu para a gente ter o nosso atendimento, mas foi muitas perguntas produtivas. Tem uns 10 minutos, mas nós temos a Josiane que levantou a mãozinha ali. Pode Isso. abrir seu microfone, Josiane. Oi, obrigada, Isabela. Então, quando ele falou de prosperidade, depois parou, enfim, isso me tocou muito, porque no Brasil eu era uma pessoa completamente diferente da que eu sou aqui, em termos profissionais, em tudo, até a forma de falar. E eu ando lendo muitos livros, eu não sei, ouvindo muitas lives, então eu não sei de onde eu tirei o quê, mas eu li que, às vezes, as pessoas, quando elas trocam de país, elas até falam diferente, tudo é diferente. E eu gostaria de te perguntar se isso pode ter a ver com a imigração, por exemplo, dos meus antepassados da Itália para o Brasil, se eu estou fazendo um movimento parecido com aquele, que depois que eles se mudaram, alguma coisa... Porque não tem como uma pessoa assim ser tão bem-sucedida em tudo e, de repente, congelar. É uma coisa que não tem uma explicação assim muito clara na minha cabeça. Entende o que eu quero dizer? Eu entendo, mas nem eu posso te dar uma explicação clara, porque não se trataria do mais essencial. Não é a explicação mais essencial sobre o porquê isso acontece ou aquilo outro, como eu acabei de dizer. É o que pode fazer com isso. Mas, com certeza, isso que você está falando, esse seu movimento de sair de um país e de um outro país, isso, com certeza, faz toda a diferença. Agora, veja bem, Bert Helling fala muito sobre esse tema do país. É como ganhar força assumindo o lugar onde caiu a sua semente. Então, a minha semente nasceu no Brasil. Então, eu participo também da história desse povo, da alma desse povo, dos seus ganhos, das suas perdas. Então, se eu saio do Brasil, digamos assim, querendo fugir disso, e olha, não vou te dizer mais, Bert Hellinger é tão profundo quando ele fala isso, ele diz que muitas vezes, quando uma pessoa sai do seu país, na verdade, ela está querendo sair e se separar de quem? Não, da mãe. Da mãe. Então, são pessoas, ou pode ser uma pessoa, que não estava bem com a sua própria mãe. Então, sai para longe da mãe. Na verdade, nós falamos em pátria, mas poderíamos dizer mátria também. Entende? Então, como ganhar força a partir das nossas raízes? Nós não escolhemos aonde nascemos. Não escolhemos. E tem um motivo por nascer nesse lugar. Entende? Agora, eu, por exemplo, eu tenho uma ascendência judia. Quando eu vou olhar para a minha família se espalha e continua se espalhando pelo mundo. Uma parte dela mora nos Estados Unidos, agora a outra está indo para a Alemanha, e assim por diante. Então, também, às vezes, existe um movimento que nos impulsiona numa determinada direção. O importante é saber o que leva a esse movimento. O que é que me leva a abandonar o meu país de origem, a buscar um outro? E com que postura eu faço esse movimento? E muitas vezes, em muitos livros, se você for olhar, a cura para uma determinada pessoa é voltar para o seu país de origem. Em vários livros, em várias situações. É isso que me assusta, porque eu li em vários lugares, mas essa possibilidade não existe no momento. Quer dizer, você pode fazer, mas o preço da possibilidade, né? Tem que saber se consegue pagar. Mas só assim um detalhe disso ainda. Quando ele fala tomar pai e mãe, como é que tu descobre se você tomou pai e mãe ou não? Como que é esse movimento? É a paz? Como falou ali, tu Olha, sente eu vou te dar uma resposta hellingeriana. Quem tomou não... Não pergunta. Exatamente.
Ah, entendi. Eu acho que alguém numa entrevista falou isso. E outra coisa, essa é uma resposta hellingeriana, mas existem outras possibilidades, isso não termina nunca, tá certo? Isso é um movimento constante em direção a uma plenitude, não termina nunca. Né? E por isso também a minha querida Angélica, que hoje lembrei várias vezes dela, falei com ela, fala, tomar pai e mãe é igual escovar os dentes, você aí que é dentista, é 3 vezes ao dia. Não tem jeito. Entende? É de diferentes maneiras. É quando eu enxergo a minha mãe dentro de mim, no meu jeito de ser, sabe? Quando eu olho para minha mãe e percebo, nossa, aquilo ali que eu achava que a minha mãe era chata, nossa, tinha seu valor e hoje eu vejo de outra maneira. Não acaba nunca. Entendi. E quando se foi, fica mais difícil, né? Mas... Não, se torna diferente, se torna diferente. Da mesma maneira, Sophie Hellinger, na entrevista dela, perguntou, a mulher perguntou para ela, falou assim, não, mas e aí, está sentindo muita falta do Bert? Era alguma coisa assim? Ela falou, não, ele continua presente. Então, ao invés de você enxergar a ausência, enxergue a presença. E essa presença está maravilhosamente, geneticamente, em todas as suas células. Então, enxergue a presença, ao invés da ausência. E aí já tem uma mudança importante na compreensão. E nas possibilidades, é claro. Ok, obrigada. De nada. Algo mais para hoje? Não vejo nem algo no chat aqui. Apenas a Ana Medeiros apenas comentou, Terra Mãe. Exatamente. E aí eu estava aqui, também passeando pela rua, vi um monumento enorme de uma mãe com um filho e tinha assim, uma homenagem àquela que nos amou antes de nos conhecer. Então é isso, Geraldo. Eu acho que por hoje foi só. Conseguimos avançar um pouquinho. Terminamos em que página, por favor, só para eu me orientar? Encerramos a página 75, vamos dar início agora na 79, né? Seguindo Isso. para a nova viagem, tá? Nosso ok. corpo. Professora, eu vejo somente agradecimentos, muita gratidão aqui de todos no chat. Eu também pego em bala os agradecimentos, agradeço a presença de todos vocês que mantiveram esse campo com essa energia maravilhosa. Professora, muito obrigado por essa maravilha, essa bela aula. E estamos todos satisfeitos, cheios, como dizia um grande amigo nosso também. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima segunda-feira. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau, muito obrigado. Gratidão.